Bom dia a todos. Aqui estamos para mais uma reuniãozinha na qual vamos aprender mais um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus. Hoje é um dia bonito, um domingo lindo, então nós vamos iniciar com uma oração e depois vamos fazer uma pequena preleção com uns ensinamentos. Jesus, nosso mestre querido, aqui estamos reunidos mais uma vez em teu nome. Sabemos, Jesus, que conheces os desejos do nosso coração. É aquilo que a nossa alma necessita. Dê-nos sabedoria para lidarmos com as situações da vida. Paciência para sabermos esperar o que tanto ansiamos. Ousadia para enfrentarmos os obstáculos que encontramos pela frente e muita força para vencer cada um deles. Crendo, Jesus, que está sempre conosco e nos tem cuidado sempre. Fica sempre em nossos corações e que assim seja. A preleção de hoje é do capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Que a paz do Senhor esteja conosco. Quando Jesus ensinava aos discípulos e à multidão que o seguia, falou o seguinte: Bem-aventurados os que são mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Isso está em Mateus, capítulo 5. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tudo isso foi que Jesus falou, está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Isso nos faz refletir na necessidade de buscar a paz interior pelos ensinamentos de Jesus, contribuindo assim pela paz na terra, cultuando a mansidão, a brandura, a candura, a paciência, o equilíbrio e a tranquilidade para com os nossos semelhantes, pela libertação da alma e pelo esforço pessoal, e afastar os sentimentos inferiores da ofensa, cólera, raiva e irritabilidade. Jesus promete aos brandos e aos pacíficos que herdarão a terra e serão chamados de filhos de Deus. Nós devemos considerar que a busca da paz interior, ela vem sempre antes de a gente contribuir com a paz da terra. Porque se cada um de nós mudar o nosso comportamento, semeando a paz dentro de nós, eliminando os sentimentos inferiores, estaremos contribuindo para a paz no planeta. Motivados assim pelo equilíbrio, pela compreensão e pela boa vontade. A benevolência para com semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. Essas duas virtudes, geralmente,
são pouco citadas, mas elas são muito exaltadas por Jesus, que nos incentiva a fazê-las crescer dentro de nós. Afabilidade desculpa. A benevolência para com os semelhantes é fruto do amor ao próximo que produz a afabilidade e a doçura. Então, Jesus sempre exaltou essas virtudes. E Ele nos ajuda a incentivar a fazê-las crescer dentro de nós. A afabilidade é a qualidade de quem é dedicado, amável, agradável e com quem se pode conversar facilmente. A doçura é a qualidade de quem é suave, meigo e brando. Tudo isso é fruto do amor ao próximo, pois se origina na benevolência. Tem pessoas que estão sempre com um sorriso nos lábios, mas têm veneno no coração. Elas parecem brandas e pacíficas quando elas estão assim no meio social, mas quando estão no ambiente familiar, são verdadeiros tiranos, fazendo a sua família e subordinados sofrerem. Usam de sua autoridade para dizer com orgulho: aqui eu mando e eu sou obedecido. Ao contrário, aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, ele nunca se contradiz. Ele age sempre igualmente diante de todos e também na intimidade, pois ele sabe que nós podemos enganar os outros pelas aparências, mas nós nunca podemos enganar a Deus. Outra virtude que precisamos criar e cultivar sempre é a paciência. É muito importante, porque hoje em dia quase ninguém mais tem paciência. Nessa vida assim agitada, todo mundo correndo, a gente esquece da paciência. Mas a impaciência já existe dentro de nós e ela nos acompanha em nossas múltiplas existências. Então, nós precisamos treinar a nossa paciência. E quando nós treinamos a nossa paciência, nós adquirimos a paz. Isso nos faz suportar pequenas contrariedades, como tolerar aquele companheiro de trabalho que todo mundo diz que é um chato, mas a gente não liga, a gente tem paciência com ele. Ele talvez nem seja um chato, só é uma pessoa assim que está procurando um pouco de atenção. Então, a gente tendo paciência, a gente consegue dar aquela atenção que ele precisa. Quando a gente treina a paciência, a gente conversa em harmonia com a nossa família. Isso é muito importante, ter paciência na família, escutar o que os outros querem falar e não só a gente falar, deixar todos falarem, todos deixarem o seu ponto de vista, fazer um diálogo com a família. E também, treinando a paciência, nós olhamos para as pessoas com amor, sem querendo criticá-las, nos pondo no lugar dos outros, vendo que todos nós temos problemas, todos nós precisamos de paciência, todos nós precisamos de atenção. Então, vamos começar praticando isso com o nosso próximo. Joana de Ângeles nos diz o seguinte: sede pacientes, porque a paciência é uma caridade. Então, a caridade, ela tem várias maneiras de a gente fazer a caridade. E a caridade mais fácil é aquela de dar esmola aos pobres, aquela que você passa num semáforo, você dá umas moedas para alguém que está lá, você dá uma roupa que você não usa mais,
Então você diz assim, eu já fiz a minha caridade. Esta é a caridade mais fácil que a gente pode fazer, porque ela não mexe com aquilo que nós temos. A gente só está dando o supérfluo e não está dando nem atenção. Agora, a caridade mais meritória é a de perdoarmos aqueles que Deus pôs em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a nossa paciência. Então, precisamos de ter caridade com todos aqueles que dificultam a nossa caminhada, que muitas vezes nos fazem perder a paciência. Vamos seguir o conselho da Joana de Ângeles e procurar ser pacientes, ser mais amorosos, porque isso com certeza só vai trazer paz e felicidade para nós. E continuando a falar sobre as virtudes, vou falar sobre a obediência e a resignação. A obediência é o consentimento da razão, que a gente é uma coisa que precisa fazer e a gente sabe, então a razão nos ensina a obedecer. Mas a resignação é quando nós obedecemos com o consentimento do nosso coração. Isso significa que nós, amorosa e humildemente, compreendemos e aceitamos a situação que a vida nos propôs. Então, é muito importante. A obediência e a resignação andam sempre juntos, porque não adianta a gente só obedecer, mas porque a razão manda nos obedecer, mas ali no fundo do coração a gente não mudou em nada, a gente não está consentindo. Então, por isso que elas sempre têm que andar juntas, essas duas virtudes. E outro item que nós vamos falar agora é sobre a cólera. A cólera é uma das emoções que está ligada diretamente ao orgulho. O orgulho o orgulho sempre nos deixa, nos faz não enxergarmos nada além daquilo que a gente quer, daquilo que a gente pensa. A gente tem pessoas assim orgulhosas, como todos nós somos, que somos orgulhosos dos nossos bens materiais. Tem também aqueles que têm orgulho de sua posição social. Eu sou melhor que os outros, eu tenho uma posição social. Outros se orgulham de sua capacidade intelectual. Também tem quem se orgulhe do nome de sua família. Também tem muito disso. Então, quem possui orgulho sempre encontra em si um motivo para julgar-se melhor que os outros. Porque, eu tenho uma posição social boa, eu tenho uma condição financeira boa, eu não sou como aqueles outros que ficam batalhando todo dia. O que é isso? Isso é o orgulho que está sempre presente em nossas vidas. Então, nós precisamos trabalhar esse orgulho com muito carinho. O orgulho e o egoísmo estão sempre juntos, os dois. E eles vêm se desenvolvendo no homem desde os primórdios de sua evolução, reconhecendo suas conquistas de inteligência, elevando-o a considerar-se o rei da criação. Este sentimento de superioridade e orgulho das suas conquistas faz muitos homens sentir-se um Deus, que tudo pode, e acha que os menos capazes, os mais fracos, existem ali para servi-los. Então, isso é muito importante, trabalharmos também esse orgulho.
Esse sentimento causa ao homem a cólera, a irritação, porque sempre quando ele é contrariado, porque ele se julga superior, ele é contrariado com alguém que tem uma posição menor que ele se sente contrariado e aí ele mostra quão pouco ele é evoluído, porque ele fica raivoso e ele fica encolerizado com isso. E quando nós estamos com raiva, nosso padrão vibratório, ele cai muito, atraindo para junto de nós espíritos da mesma faixa vibratória. E o que seriam isso? Seriam aqueles espíritos inferiores, aqueles que vêm nos dar maus conselhos, que ficam ali torcendo para que a gente não vá bem, que a gente não cresça, que a gente não evolua. E como a gente tem muitas dívidas de outras encarnações, nós precisamos ficar atentos com os nossos pensamentos. E como Jesus nos ensinou, vigiar e orar muito. Porque vigiando e orando, a gente não deixa baixar o nosso padrão vibratório. Os acessos de raiva não resolvem os nossos problemas. Porque muitas vezes, quando estamos com raiva, acabamos magoando entes queridos. E também podemos adquirir novos débitos. Isso, a gente, quando fala, muitas vezes a gente está assim naquela ânsia e fala coisas que a gente não devia de falar. Daí a gente pensa, nossa, agora eu já falei, o que eu faço? Porque depois que a palavra já saiu, ela não volta mais. E aqui tem aquela pergunta, quem de nós já não se arrependeu de atos ou palavras ditas em momentos de raiva? Com certeza, todos nós. Porque, sem querer, a gente deixa escapar umas coisas e depois a gente quer correr atrás. E a gente dificilmente vai conseguir correr atrás. Por isso, nós devemos de lembrar que nem sempre um pedido de desculpas consegue apagar de outro coração a dor e a mágoa que nós causamos. Porque muitas vezes a gente pede desculpas, a gente acha, bom, agora resolveu tudo. Claro, a pessoa aceita nossas desculpas, mas aquela mágoa, aquela dor, fica sempre um pouco. Como uma vez falaram para mim, você derruba um prato de porcelana no chão, ele quebra. Você pega ali um super bonder, você cola ele direitinho. Mas mesmo que você cole ele direitinho, sempre vai ficando aquela parte ali onde foi colada, sempre você vai ver que aquilo foi colado. Então, isso aí é por isso que a gente não deve procurar ofender os outros e falar mal no momento de raiva, porque depois, quando a gente se arrepende, a gente vai lá pedir desculpas. Então, vamos procurar fazer como Chico Xavier falava, momentos de raiva, põe um pouquinho de água na boca e fica segurando um pouquinho, daí até que passa aquela raiva. Daí você fala, mas fala com tranquilidade, não vai ofender ninguém e não vai adquirir novos débitos também. Por isso, vamos seguir o convite de Jesus para nos tornarmos mais mansos e pacíficos, nos calando ao invés de discutir, pedindo desculpas. Isso é muito importante. Pedir desculpas não faz nenhum mal para a gente. E a pessoa já olha a gente com outros olhos. Olha, ele se desculpou, então ele não queria fazer isso. Isso é muito importante, o pedido de desculpas. Vamos mudar de assunto quando o tema for maledicência e respeitando a opinião dos outros. Também isso é muito importante, respeitar a opinião dos outros, dialogar, porque todos nós pensamos diferentes. Então,
Vamos respeitar as opiniões. E como disse nosso Mestre Jesus, vigiai e orai sempre. A oração nos aproxima de Deus, nosso Criador, e nos traz muita paz e harmonia, pois Ele nos diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, esse convite que Jesus nos dá, ele nos dá muita esperança, porque muitas vezes, quando nós estamos cansados, não sabemos o que fazer, é só a gente se aproximar do nosso Criador com a oração, porque isso vai nos trazer paz e harmonia. E ele, como ele fala, que ele é manso e humilde de coração, e nós encontramos o descanso para nossas almas em seu coração. Que ele fique sempre em nossos corações. Isso seria o que eu falaria hoje. Ai, desculpa. E então, para encerrar, eu vou fazer a prece de Caritas, porque essa prece, ela é uma prece muito linda, que fala sobre todas as coisas. E ela foi recebida, foi extraída do livro Mensagens de Saúde Espiritual. Prece de Caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai luz àquele que passa pela provação, dai força e luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Essa oração é muito linda. Eu quero agradecer a todos que aqui estiveram conosco, que todos estão sendo amparados, estão sendo abençoados pela espiritualidade que dirige essa nossa reunião, e convidar para a próxima live, que vai ter quinta-feira, e todos os domingos também nesse mesmo horário. Eu agradeço a todos e desejo um ótimo domingo, com muita paz e muita harmonia a todos.